Ok, então, dando continuidade à nossa reflexão, nós vimos que Deus deve ocupar o primeiro lugar na agenda da nossa vida e vimos as razões porque Ele deve ocupar o primeiro lugar. E começamos a ver que a família deve ocupar o segundo lugar na agenda da nossa vida. E se a família ocupa o segundo lugar, quais são nossas responsabilidades, nossos compromissos com a nossa família? E vimos que nosso primeiro compromisso com a família é investir tempo na educação de nossos filhos. Filhos são como flechas na mão do guerreiro. Nós somos os guerreiros, nossos filhos são nossas flechas. E nós devemos, então, investir tempo para treinar, para criar habilidade, para tirarmos estas flechas com precisão o mais distante possível. Nossa segunda responsabilidade ou compromisso com a nossa família está no versículo 3 do Salmo 128. Ele diz assim: tua esposa, no interior de tua casa, será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. E nossa segunda responsabilidade é investir tempo na família, investir tempo para a nossa família. O salmista fala de ele usa três figuras aqui. Ele fala tua esposa no interior de tua casa. Isso fala de intimidade. Será como a videira frutífera e teus filhos como rebentos da oliveira. Isso fala de desenvolvimento, de prosperidade, de frutificar, né? De crescer. E ele fala a roda da tua mesa. Isso fala de comunhão, de um relacionamento de comunhão. Então, nossa grande responsabilidade é investir tempo na educação dos filhos e investir tempo neste relacionamento familiar, para criar intimidade, para criar esse relacionamento frutífero, próspero e para criar comunhão, sentar ao redor da mesma mesa, comer juntos, coisas tão necessárias nos dias em que nós vivemos. Quando nós lemos Cantares de Salomão, nós vemos repetidamente o noivo dizendo para a noiva e a noiva dizendo para o noivo desse desejo de intimidade, desse desejo de comunhão, a ponto de várias vezes você encontrar repetido a noiva dizendo: volta, amado meu, volta. E ela usa uma figura de linguagem muito interessante, dizendo assim: antes que o dia refresque, volte, para que gozemos amores. Ele está dizendo assim: volta para casa mais cedo, sai mais cedo do serviço, tira um dia por semana, onde você tem uma jornada de trabalho menos extensa. Volta para casa mais cedo, para que haja intimidade entre você e sua mulher, você e seu marido, para que haja intimidade entre vocês e seus filhos, vocês e seus pais. Gerar intimidade, gerar essa comunhão, gerar isso que vai produzir frutos, né? Um relacionamento saudável, bonito, uma oliveira verdejante é uma coisa bonita, agradável, uma coisa que frutifica. E mais do que nunca, nós precisamos desse tipo de coisa. Eu conversava com um pastor, amigo meu, ele trabalhava o dia inteiro, né? E a esposa dele trabalhava também o dia inteiro, dando aula em 2 ou 3 universidades. E ele disse: eu não tenho mais tempo para conviver com a minha esposa. Eu chego em casa à noite, ela chega em casa à noite, ele trabalhando em 2 empregos, né, no emprego e na igreja, e ela dando aula na universidade. Eu falei, quando a gente chega em casa às 11 horas da noite, os dois estão moídos, caem um para um lado, um para o outro, e a gente não tem mais tempo para desenvolver a intimidade, para desenvolver o carinho, o afeto, o amor, a poesia, o romance, essas coisas todas. E quando a gente não desenvolve a intimidade, a comunhão dentro de casa, a gente vai buscar intimidade em comunhão fora de casa. Eu me lembro de encontro de casais que eu fiz há muito tempo, eu e Renata, e numa das palestras o palestrante dizia assim: se você não tem comida boa dentro de casa, você vai comer no McDonald's. E ele está falando o quê? Se você não tem um relacionamento saudável, gostoso, frutífero, íntimo dentro de casa, você vai buscar na rua. O marido vai buscar no relacionamento com a secretária, a mulher vai buscar no relacionamento com alguém lá do departamento dela, os filhos vão buscar nas drogas. O que acontece quando essas coisas não acontecem dentro de casa?
o marido acaba tendo um caso, a mulher acaba tendo um caso e os filhos acabam se envolvendo com drogas, com prostituição, com violência e coisas dessa natureza. Se a gente não tem essa comunhão dentro de casa, essa intimidade dentro de casa, esse relacionamento saudável e frutífero dentro de casa, a gente vai buscar fora de casa. E muitas vezes isso pode custar um divórcio, uma separação, isso pode custar filhos perdidos para as drogas, para o tráfico, para a violência e para outro tipo de desgraça qualquer. Então, nossa grande responsabilidade é investir tempo na nossa família. Se diz assim, eu não tenho tempo. E eu discordo disso. Eu acho que nós temos todo o tempo do mundo. Tempo é a coisa que a gente mais tem. O problema é o que a gente faz com o tempo que a gente tem, né? Como que a gente usa esse tempo. Como que eu não tenho tempo? Claro que eu tenho tempo. Agora, o problema é que às vezes eu não uso o tempo que eu tenho para investir na nossa família. E é preciso que isso aconteça. Então, que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. E que a gente resgate essa comunhão, essa intimidade, marido e mulher. Resgate essa comunhão, essa intimidade, pais e filhos, antes que seja tarde. Não sei se vocês já leram aquela historinha do menininho que chega para o pai e diz, pai, quanto custa uma hora de trabalho seu? E o pai fala, custa 50 reais. E o menininho começa a guardar toda semana uma moedinha. E quando ele tem 50 reais, ele chega para o pai e fala, pai, eu estou comprando uma hora de serviço seu. Agora você é meu por uma hora. Gente, isso é horrível. Isso é horrível. Ou aquela história, né, do filho que chega para o pai e fala, pai, o pai diz, agora eu não posso. Pai, agora eu não posso. E isso vai passando semanas, meses, anos, e o menininho cresce, vira adolescente, e um dia o pai chega e fala, filho, e o filho fala, agora eu não posso. Então que a gente não permita que isso aconteça, né? Porque infelizmente o mundo está cheio de história dessa natureza. E o grande problema, meus irmãos, é que às vezes a gente investe tempo no trabalho, nos negócios, nas amizades, nos relacionamentos fora de casa. E o dia que a casa cai, pode ter certeza que as únicas pessoas que vão ficar do seu lado é a sua família. Lembra da história do filho pródigo. Ele saiu de casa, foi para o mundo, viveu nas baladas, nas festas, sempre cercado por amigos. Mas no dia que acabou o dinheiro, que acabaram os recursos, que ele se viu na miséria, a Bíblia diz assim, e ninguém lhe dava nada. Ele ficou lá no fundo do poço. Aí caiu a memória, caiu em si. E para onde que ele teve que voltar? Para casa. Foi voltar para o seu pai. Para aquele que no passado ele deu as costas e disse, estou indo embora, porque você é chato, sei lá o quê. Agora ele tem que voltar humilhado para sua casa. E é isso que acontece. Muitas pessoas dão as costas para a família. Mas no dia que a casa cai é na família que ele vai encontrar abrigo, amparo, socorro. Permita a Deus que isso não aconteça com cada um de nós. Deus, obrigado por esta manhã, obrigado por mais uma oportunidade de lermos a Tua Palavra. E ajuda-nos, ó Deus, para que tenhamos intimidade na nossa família, tenhamos uma família saudável e frutífera, tenhamos comunhão, ó Deus, como marido e mulher, como pais e filhos. Não permitas que vivamos esta filosofia mundana de materialismo, de consumismo, de corre-corre, onde marido não tem tempo para mulher, mulher para o marido, pais para filhos e filhos para pais. Não, ó Deus, o nosso padrão é a Tua Palavra. O nosso padrão é o exemplo de nosso Senhor Jesus Cristo. E é segundo a Tua Palavra que queremos viver. Por isso, ó Deus, que priorizemos a nossa relação familiar. Priorizemos o nosso relacionamento com os nossos filhos, na certeza de que uma família forte vai produzir também uma sociedade forte. Por Cristo Jesus. Amém, Senhor.